Paraíba, são 11h02. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Hoje é Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E começa o Fala Paraíba pela Tabajara AM e FM, as emissoras que compõem a maior cadeia de rádios do estado. Fala Paraíba. Flamengo vence a Libertadores da América e o Brasileirão em apenas 24 horas. Emoção extrema leva torcedores à morte. Vamos conversar com a psicóloga Tauane Aparecida sobre as emoções humanas que levam as pessoas a comportamentos extremos, na alegria ou na tristeza. Deputada Gleice Hoffmann é reconduzida à presidência do Partido dos Trabalhadores. Aqui na Paraíba, o presidente da legenda, Jackson Macedo, diz que a meta é buscar a unidade dos partidos de esquerda. Prefeita do Conde, Márcia Lucena, diz que cidade vai investir mais de 4,5 milhões em obras. Investimento vai aquecer o turismo na cidade no próximo verão e já está bem pertinho de chegar. Ainda no programa de hoje, vamos receber a escritora Rose Lira. Ela lança amanhã o seu 8º livro, Sabadices, com crônicas que instigam a reflexão interior. Saiba tudo sobre o mutirão de renegociação de dívidas. Esse é o tema da coluna Direito do Consumidor de hoje aqui no Fala Paraíba. Você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pelo Facebook Rádio Tabajara. Ou ainda pode interagir conosco através do WhatsApp, o número 981281055. Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81281055. E também pode interagir conosco pelos telefones 32187933 e 32187934. Você está ouvindo Fala Paraíba. Na Paraíba são 11h05 e Petrônio, eu sei que você está muito feliz, saltitante, né? Final de semana alegre. Eu e mais 41.999.000 torcedores. Eu acredito nisso. Mas, infelizmente, nem todos desses 41.900 e poucos torcedores, 41 milhões, estão mais entre nós para comemorar, né? Infelizmente, a gente viu casos aí de sábado, né? Para domingo, principalmente no sábado, de tristeza. E inclusive na nossa programação a gente vai receber aqui a psicóloga Tauane Aparecida, que ela vai falar sobre isso. Mas eu gostaria também, antes da chegada da nossa psicóloga para a entrevista, eu gostaria de falar sobre o tema, essa história dizem que paixão mata, e mata mesmo. É muito triste. No sábado, durante o jogo pela final da Libertadores lá em Lima, no Peru, entre o River Plate da Argentina e o Flamengo aqui do Brasil, o jogo, quando o Flamengo empatou, né? Porque tava faltando cerca de 5 minutos, e
Quando empatou, já foi uma emoção grande para os torcedores do Flamengo. Sim. E cerca de 2 minutos depois, o Flamengo virou. Imagine a emoção do torcedor rubro-negro. E oficialmente não. Assim, o que a gente pôde apurar, e isso foi o que virou notícia, pelo menos 4 casos marcantes de morte de torcedores que não suportaram a emoção e tiveram um ataque cardíaco e morreram. E nesse intervalo, entre o primeiro gol e o outro. Quando chegou no outro, os casos são muito parecidos. Teve um caso de um motorista lá no Mato Grosso, em Cuiabá, motorista de ônibus. Teve um caso aqui de um empresário no Ceará, aqui em Fortaleza. Ambos em torno de 40 e poucos anos. Mas outros 2 casos me chamaram muita atenção. Um lá no Pará, mais especificamente na cidade, eu não me lembro agora exatamente, mas daqui a pouco eu vou. E outro aqui na Paraíba, em João Pessoa, aqui no bairro do Rangel. Ontem não, no sábado, eu tive a oportunidade, no domingo pela manhã, eu tive a oportunidade de falar com o sobrinho desse paraibano aqui que morreu com a emoção do infarto do gol, né? Na virada do Flamengo. E o nosso, ele era pintor de paredes, o nome dele era Allan Kardec Amaro de Brito. Ele morava ali no Rangel, tinha 66 anos. O sobrinho dele disse que durante a semana ele já estava ansioso, né? Já estava assim demonstrando, estava fora do normal, o equilíbrio emocional dele. E ele estava em casa assistindo pela televisão, e quando o Flamengo empatou, ele já começou a passar mal. E logo em seguida veio o gol da virada. Ele começou a ter convulsões. Os familiares se mobilizaram e ele foi levado para aquela base do SAMU que fica ali em Água Fria, dentro da prefeitura, né? E passaram 1 hora tentando reanimar, né? Fazer massagem cardíaca, mas infelizmente não foi possível. Ele veio a óbito, morreu, e o velório e o enterro aconteceram no domingo. Ele foi enterrado ali no cemitério do Cristo, uma cerimônia às 16 horas. A família abalada, né, com o ocorrido. A paixão o matou e fez com que ele não comemorar, não visse, né, o time dele campeão. É triste. Mas dentre essas mortes, a outra que chama a atenção foi essa que aconteceu lá no Pará, na cidade de Marabá. Um torcedor do Flamengo, ele era um universitário até de letras. Sim. Bruno Rodrigues Feitosa, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele casou pela manhã. Um rapaz com 30 e poucos anos, ele casou pela manhã, e com a roupa mesmo do casamento, ele e a noiva, teve um casamento coletivo. Eles foram vários pontos lá da cidade de Marabá, eles armaram para o pessoal assistir o jogo. Ele foi assistir o jogo e foi parecido, o processo dele passar mal foi idêntico. Não é parecido, idêntico ao que o do paraibano. Agora, Jorge, é de ressaltar também, claro que isso sempre aconteceu, né? Sempre vai continuar acontecendo. Agora, o que a gente tem que ressaltar é o feito do Flamengo, né? A festa que o Flamengo produziu no Brasil. Claro. Gente, parecia que era a seleção brasileira que estava jogando. A mobilização no país como um todo, de Manaus, né? Até os gaúchos mesmo, o gaúcho, ele é muito bairrista, né? Eles gostam do que os pampas produzem, mas até no Rio Grande do Sul, tinha comemoração rubro-negra. E aí, sem falar aqui no Nordeste, né? Na Argentina, né? Na Argentina, pois é. Não, mas assim, a gente tá falando das mortes, e isso não diminui em nada
o título do Flamengo. É porque um dos porque chama atenção as mortes, né? Lamenta. Mas é porque a nossa imprensa, a gente tem a mania de retratar às vezes. Claro, a gente lamenta, né? Fica triste, porque vidas, né? Foram perdidas, mas também quantas pessoas estavam doentes e pela injeção de adrenalina, pela emoção, muitas pessoas, eu tô aqui, eu tô vendo, tô assistindo, tô feliz, tô com saúde, fiquei com saúde, e acontece. E pensar ao contrário também, né? As pessoas também, o Flamengo porque venceu, a felicidade aumenta a sua... tristeza também mata, né? A sua imunidade, você sabe, né? Que você, quanto mais feliz, quanto seu estado de espírito tá mais pra cima, mais a sua imunidade melhora e você com a imunidade boa, você não fica doente, gente, você não fica doente. Ó, Brasil lembrou bem que mexer com a emoção dá até problema de coluna, né? A pessoa vem trabalhar na segunda-feira com... ou às vezes melhora também o problema de coluna, que tava pior sábado, aí já melhorou ontem. Agora aqui em João Pessoa, gente, olha, eu não tava em João Pessoa, mas eu acompanhei pelas redes sociais as movimentações em praticamente todos os bairros de João Pessoa. Não vou falar nem praia, que é tradicional, né? Muita gente vai pra praia, tudo é pra praia. Mas aqui na Torre foi uma festa só. Outros bairros como Mangabeira, Bancários, Geisel, gente, parecia que era jogo de seleção brasileira. Não, o Rio parou, né? Ontem, ali tinha o quê? Tinha, sei lá, 50 mil pessoas? Tinha mais, tinha Brasília. Ali é a Candelária, né? Aquela concentração, onde teve a confusão depois. A Candelária, gente, parou ali, né? O Rio... Eu lembrei algo semelhante, muito impressionante também em Manaus. Manaus foi uma loucura. Lembrando da conquista do Tetra. Eu lembro da conquista do Tetra, e foi mais festejado que a conquista do Penta. Lembrou a conquista do tetracampeonato pelo Brasil em 94 nos Estados Unidos. E você falou bem do tetra, também a lacuna, o hiato que o Brasil demorou para conseguir um... Sim, 24 anos, e né? no caso do Flamengo, além da paixão dos torcedores... O Brasil tinha sido campeão... Há 38 anos, né, esperavam essa festa. Muita torcedor do Flamengo nunca tinha visto o Flamengo ser campeão de um torneio internacional. Pronto, eu tenho 46 anos. Em 81, eu tinha 8 anos de idade. Eu não lembro. Não lembro. Você lembra, você é mais velho que eu, né? 60 anos, né? É isso? Esse eu que ele tá falando é Brasinha, viu? Eu ainda sou um menino. Pois bem, então também. imagine quantas gerações nunca viu o Flamengo ser campeão da Libertadores. Aí isso pesa também nessa mobilização que ocorreu em torno do jogo. Aliás, a mobilização aconteceu, quando fala assim, acho que a psicóloga ela vai falar sobre isso, também, ela não foi só no dia do jogo, né? Ela começou já uma semana, 2 semanas antes. Então você via as pessoas. Eu mesmo vi um colega aqui na sexta-feira. Eu não tô dormindo. Eu não consigo tava dormir. Em êxtase. Ele não demonstrava muito, mas a gente percebia. Até eu brinquei, falei, rapaz, se o Flamengo perder, vai ter um troço. Um chazinho um chazinho pra acalmar, camomila. Né? Porque ele não teve só o durante, teve o antes, e foi forte o antes. Talvez o depois, a comemoração, a festa, como você disse, adrenalina, é bom pra saúde. Mas o antes e o durante, e aí o drama dessas famílias, infelizmente, que perderam esses entes queridos. E esses 2 casos que eu chamei a atenção, porque é triste, né? O cara casou de manhã, e à tarde acontece isso. Mas enfim, é bom que o Brasil se volta, né? O Brasil volta à ponta da América do Sul em termos de futebol. Então, dizendo, por falar em futebol e também a gente tá falando de tristeza e alegria, aí tem as pitadas políticas também, né? Há quem diga que... Rapaz, falar em pitada política, você viu o governador do Rio? Isso, o Gabigol fez um 3º gol, né? Estão dizendo que foi um 3º gol. Ele se ajoelhou, não foi? Ele fez uma reverência ao Gabigol que o ignorou. Aí estão dizendo que foi um 3º gol já tem. Não, mas ali Marcos Tomás, nosso diretor de jornalismo, disse que já tem foto de Gabigol abraçado com o Witzel. Mas só o desdém, a esnobação. Na hora. No momento. Esse é o famoso político caroneiro. Gostei, Marcos Tomás. O VAR olhou e disse: Gabigol. Aquele é o governador do Rio, viu? Muda isso aí. Ele mudou a postura dele. Mas isso politicamente rendeu bastante, né?
as pessoas comemorando o terceiro gol de Gabigol. É isso aí, o comentário de hoje foi aí uma mistura de alegria e tristeza. E agora, sim, depois foi ontem, o Flamengo foi campeão brasileiro com a derrota. Eu queria até abordar com você também, Jorge, um aspecto. Não, porque a polícia do Rio, porque tem os bons policiais, tem os maus policiais. Tem policiais altamente preparados e tem policiais despreparados. É verdade. Rapaz, eu não sei a quem dá razão, né? Eu não fiz juízo de valor da ação de ontem, no finalzinho da festa, que teve aquela confusão toda, bomba de gás lacrimogêneo pra lá, pra cá, pedrada pra aqui, pedrada pra lá, atropelamento de um guarda municipal. Aquele foi um despreparo daquele guarda que deu uma ré violenta. É porque você, por mais habilidoso que seja o motorista, dá uma ré, meu amigo, naquela velocidade. Uma situação daquela. Sem a necessidade, né, daquela ré brusca daquele jeito. Então, a preparação da polícia, né, que tá em xeque lá no Rio, por conta da morte da garotinha que foi baleada. Várias mortes, né? Mas a da garotinha, a Beatriz. É, isso. Que foi baleada, assim, que colocou a polícia realmente na berlinda, ou parte da polícia. E ontem eu vi muitas pessoas reclamando que estavam com criança, e realmente tinha muitas crianças, e eles sofreram bastante com o gás. É de se repensar. E a polícia, tudo bem, veio a público ontem informando os motivos, porque tinha agido daquela forma, mas é um caso a se pensar, amigo. Eu sei que falando daqui, né, no ar-condicionado, tranquilo, depois que aconteceu... É bacana, né? É bacana, é fácil. O trabalho da polícia não é fácil em qualquer lugar. Não. Porém, é o que você enfatizou. Mas eles são treinados para isso, Jorge. Justamente. Ele ser treinado para isso e preparado... não é só um treinamento físico, tático, é a cabeça, né? Porque você numa multidão daquela, acontece em qualquer lugar, em qualquer tipo. Claro. É isso aí, Petrônio. Olha, só pra encerrar da minha parte também, nessa segunda-feira festiva, principalmente para os torcedores do Flamengo, falando aqui do assunto político, que hoje toma posse como secretário de Planejamento lá em Campina Grande, o deputado licenciado Tovar Correia Lima. Isso. Tovar, que é pré-candidato a prefeito de Campina Grande. E há quem diga que é o queridinho, é o preferido de Romero Rodrigues, o prefeito campinense. Só que o chefe de gabinete do prefeito campinense, Bruno Cunha Lima, também é pré-candidato a prefeito em Campina Grande. O prefeito gosta de emoção, pelo visto. Emoções fortes, né? Porque ele dois auxiliares, os dois embaixo do mesmo teto, como se dissesse, tá aqui, que vença ou que conquiste a minha preferência o melhor. Ou me convença. Ou me convença melhor. Aí eu volto com aquela minha tese. Romero tá atiçando os dois pré-candidatos de hoje, os dois pré-candidatos da situação, para sair um consenso de um terceiro nome. E esse terceiro nome chama-se Cássio Rodrigues da Cunha Lima. Inclusive, pode vir a se filiar no novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Não pense que aqueles elogios, foram de graça, à toa. Aqueles afagos de Bolsonaro a Cássio foram de graça. Não foram. Escrevam o que eu estou dizendo. Está se desenhando um quadro, porque já teve inclusive entreveros, já teve recado de lá, recado de cá, Bruno dizendo que é candidato de todo jeito, com Romero ou sem Romero. Se não houver essa possibilidade de consenso em torno do nome de Cássio, quem corre um grande risco é o próprio prefeito Romero. Não, mas porque não pode sobrar para ele não é nem as pancadas, porque os dois vão estar insatisfeitos. Claro. Então isso politicamente para ele é muito ruim. Então, Cássio que pode amenizar essa situação e seria o nome de consenso. Pois é. Então, anotem o que eu estou dizendo. Hoje, 25 de novembro. Agora, 11h22, Brasinha, festa na favela. Eu falei, viu? Vamos tocar no bar. Fala Paraíba.
Paraíba, são 11h22. Petrônio, a gente já está aqui nos estúdios a gente está recebendo a escritora Rose Lira. Ela vem falar do lançamento amanhã do seu 8º livro, Sabadices, né? Isso. Com crônicas que instigam a reflexão interior. Bom dia. Bom dia a todos Seja vocês. bem-vinda. Bom dia, Brasinha. Bom dia, Petrônio. Bom dia, Jorge. Bom dia a todo o pessoal que está nos ouvindo, né? Que desse novo livro, o que mais instiga a chamada reflexão interior? Que ele permeia mais por onde? Então, a intenção foi... Eu escrevi dia de sábado, tá? Para dar uma paradinha no corre-corre do dia a dia. E estava um tempo sem escrever devido ao trabalho, que é muito corrido. Eu dou consultoria para escritores no Brasil inteiro, através da minha empresa, Central de Escritores. E precisava parar para retomar minha escrita e resolvi parar no sábado. E nisso que eu resolvi parar no sábado, eu entendi que o sábado sempre tem algo a dizer a gente, que é o sabadices, né? Ele diz alguma coisa, é um termo que eu criei. Inclusive no lançamento em São Paulo foi muito rebuscado essa coisa em torno do nome do livro, né? Esse conceito do que significaria sabadices. Ele não tem uma intenção religiosa, como alguns pensam, né? Pela questão do sábado, etc. e tal. É uma conotação mesmo de que a gente respeite um pouquinho a nós mesmos e podemos parar um pouco para pensar na vida, pensar na gente mesmo de uma forma bem contextualizada. Uma licença poética também, Isso, né? Uma licença poética. E criar termos é necessário, né? Porque as palavras também envelhecem. E os tempos mudam e a gente precisa de palavras novas para traduzir a necessidade do momento, né? Então, o sábado não é só um momento para a gente se divertir e se lançar também só no lazer, mas também de parar para pensar um pouquinho no que se quer e em quem se é, né? Para onde a gente está indo. Então, aqui temos crônicas curtas, porque todo mundo corre, como sempre, precisa de coisa curta. E é uma crônica por sábado. Cada mês são 4 crônicas para você ler e tem local para escrever. Acho que ela fez exclusivamente para o livro ou chegou a ser publicado? Não, exclusivamente para o livro. E no mês que tem 5 sábados, no final do livro tem uma parte que você pode escrever sua própria sabadice, né? A sua própria experiência no sábado que você queira registrar e que sirva de reflexão para você se tornar uma pessoa melhor, né? Ou fazer algo mais importante, mais significativo para você. Petrônio? Bom dia, Rose. Bom dia. Os sábados de hoje são como os sábados do passado, onde eu quero chegar. Hoje o mundo é outro, né, gente? A tecnologia, a internet, a globalização, a dinamicidade da informação, do pensar, do agir, né? As gerações Y que estão surgindo aí, garotos que pensam bem mais na frente, como quando a gente era garoto pensava, né? Quem tem filho, que tem filha, sabe do que eu estou falando. Você invoca a pensar de maneira de sábados há décadas atrás ou a de sábados atuais? Ou é a mesma coisa nas sabadices que você escreveu? Então, eu acho que eu trago mais para a atualidade, trazendo os dilemas que nós temos hoje, né? Nós temos um tempo muito líquido, um tempo com multiformidades, são muitos formatos diferentes, opções inúmeras. E o que antes a gente já tinha certeza que ia fazer no sábado, hoje a gente acorda no sábado meio sem saber o que vai fazer, com tanta coisa que a gente pode fazer e no fim não faz nada, né? É mais ou menos só ficar isso. deitado. E assim a gente tem um leque de opções e não sabe como tomar uma decisão naquele dia e não sabe bem o que vai fazer por uma falta de parar para olhar para si mesmo e dizer o que é que eu preciso no sábado para mim. Eu acho que o sábado tem um significado, que eu digo isso inclusive no início do livro, é um significado muito específico para cada pessoa, né? Algumas coisas continuam as mesmas, não mudaram, porque como antes os antepassados nossos colocavam as cadeiras na calçada para ficar vendo a rua, hoje a gente coloca as cadeiras nas redes sociais, né? Nós ficamos lá sentados observando a nossa calçada, é o Instagram, é o Facebook, que continua a mesma intencionalidade de estar observando o outro, né? A outra pessoa em que a gente se espelha
que isso é importante também, mas de uma forma diferente, um formato diferente, né? Também não cultivo e nem incentivo uma reflexão em um tempo grande de introspecção, que eu acho que não cabe no nosso tempo. Nós somos muito dinâmicos hoje e não cabe um tempo grande de reflexão. A gente nem ia saber o que fazer com isso. Não dá para morar dentro de uma caverna, Não né? dá. O ocidental, então, se relaxar demais e refletir demais, ele dorme. Nós dormimos, literalmente, né? Então, eu pensei em coisas mais rápidas, mas que trouxesse pequenos minutos de reflexão, mas que realmente pudesse fazer você pensar durante a semana em alguma coisa para transformar isso em atitude, em ação, em uma dimensão melhor de vida, né? Só lembrando que os ouvintes, a gente está falando com a escritora Rose Lira, que amanhã lança o seu 8º livro. Aliás, o lançamento é aonde? O lançamento vai ser no Café Brickstop, não é isso? Brickstop. É na Avenida Nego, eu não sei o número porque estou chegando... Tambaú. Tambaú. É. Na Avenida Nego. Isso, 18 horas. 18 horas, né? Isso, está aberto ao público, quem quiser ir e tomar um cafezinho com a gente lá. Joia. Tá o convite feito. E conhecer o livro, né? E conhecer o livro, exatamente. Você é de onde, Rose? Eu nasci em Campina Grande, só fiz nascer, morei 19 anos aqui, fiquei aqui até os 19 anos em João Pessoa. Depois transferi minha faculdade, fui para Salvador, depois fui para Fortaleza, depois Recife, depois Fortaleza novamente, fico com o pé em São Paulo, em Fortaleza. Mas faziam 30 anos que eu não vinha na cidade. Muito tempo. E aí eu digo, gente, dá na hora de voltar, rever alguns familiares, amigos, né? Mudou muito, estou impressionada como mudou. Fiquei feliz também de ver que mudou, mas que continua verde. Isso é muito importante, né? Um pouco mais verticalizada, mas sempre verde. Isso. Mas com aqueles ares de uma cidade calma, tranquila de interior, né? Isso, já tem um quê de sábado, né? Tem a ver com o sábado. A senhora falou da formação. Eu estava olhando ali no livro, dando uma bisbilhotada. Sim. A senhora é formada em fisioterapia. Fisioterapia especializada em cardiopulmonar, mas não exerço mais. Isso levou a senhora às letras? Não, o que me levou às letras é que eu migrei para a área de pesquisa social, metodológica e educacional. Passei 17 anos com pesquisa, com sistematização de processos. E aí eu escrevi 7 livros técnicos, provindo de pesquisas minhas e de terceiros, e livros também encomendados por editoras. E nisso, foi uma coisa sem ser planejada, abriu minha empresa, que atende nacionalmente, é uma empresa diferenciada, que é a Central de Escritores. Nós atendemos escritores do Brasil inteiro. Ela funciona como? Ela é uma empresa ensina física. a como publicar livros? Nós temos assim? uma equipe transdisciplinar, temos psicólogos, psiquiatras, jornalistas, temos 3 jornalistas na equipe, professores. E nós temos um diferencial que a gente não só ensina a escrita de livros, nós temos a escrita também terapêutica para trabalhar todos os anseios e medos do escritor, e a gente cuida do escritor. Tanto aquele que tem uma necessidade pontual de escrita em relação ao mercado, a gente não só vê o conteúdo, mas o mercado em relação ao conteúdo. Trabalhamos muito com essa ênfase. E também com a carreira. Se ele quer seguir uma carreira, a gente vai construir junto com ele essa carreira de escritor. Então é uma consultoria transdisciplinar, né? Entendi. E atendemos tanto online, no acompanhamento das consultorias, como presencial. Temos de todos os estados praticamente do país. Hoje nós temos 30 escritores lançados, temos 17 em fase de publicação e mais 30 em fase de escrita. Mas não é uma editora. Não é. Nós temos parcerias. Como se fosse uma agência. É uma escola, é como uma escola, só que personalizada, é bem individual, que prepara você desde a vontade. Tem gente que só chega com vontade, não sabe nem o que vai escrever. E tem gente que já tem a ideia. Qualquer pessoa pode escrever? Aí é mais complicado, né? É mais complicado. Qualquer pessoa pode escrever? Porque geralmente, como antigamente diziam, né? Quando você quer fazer um filme, baixa uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Isso. Né? Hoje, para você escrever um livro, tem que ter também pelo menos uma ideia na cabeça e um laptop na mão. Não é assim, não? Não, porque assim, a gente esquece que todo ano a gente acumula conteúdo, todo ano. A nossa vida acumula conteúdo. É uma história. Agora a gente engaveta esses conteúdos, né? A gente vai tendo essa capacidade de deixar isso meio linear, engavetado, e não acessa.
E às vezes a gente se perde nele. É tanto conteúdo que a gente se perde no conteúdo, não consegue identificar. Nosso trabalho é justamente isso. É um trabalho todo elaborado para poder identificar os números, os conteúdos que você traz no decorrer de sua vida, qual o conteúdo de relevância para ser seu primeiro livro e dentre eles, qual o conteúdo que o mercado está pronto para absorver, porque não adianta só saber escrever. Pergunta isso a você, Rose. As pessoas que procuram sua empresa, elas querem publicar por publicar ou querem publicar para começar a ser um Paulo Coelho da vida? Elas querem publicar por N motivos, desde realização pessoal, a startar negócios, a entrar na outra região do país que a empresa não conseguiu entrar, para validar o seu conhecimento, para deixar um legado, até para deixar de herança. Tem esse também, né? Porque como o livro, a autoria fica para os herdeiros durante 70 anos pós-morte, até se tornar domínio público, ainda tem pessoas que vêm com esse interesse. Então, são vários interesses. Nossa tarefa da empresa é fazer com que o conteúdo que você tenha alcance o máximo de êxito em relação às portas que você quer abrir com o seu livro. Mais ou menos isso. Tem um desse ditado da vida aí, que eu não sei quem é o autor, deve ser um autor desconhecido, mas que você, nessa vida, tem que ser pai ou mãe, obviamente. Tem um filho. Tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Isso é verdade? Olha, eu ouço muito isso deles. Eles choram muito quando tá com o livro na mão, principalmente o primeiro, né? Quem tá com o primeiro livro chora emocionado, né? Sente essa realização acontecendo. Inclusive, nós temos períodos de escrita variados em consultoria, e a mais escolhida é a de 9 meses. Engraçado isso, uma gravidez. Essa é a mais escolhida por todo o público. Eu quero essa que tem de 5 meses, 7 meses, um ano. Não, eu quero essa 9 meses, né? Então, não sei se isso já é uma ligação inconsciente do provérbio popular, né? Que diz que temos que plantar, ter o filho e escrever o livro. Mas a emoção realmente é muito grande, é muito gostoso de ver isso, e a realização e os resultados também, né? Que são muitos resultados satisfatórios. Professora, posso chamar só de professora ou não, né? Não. Rose mesmo. Rose Lira. A gente está entrevistando aqui Rose Lira, que está lançando um livro amanhã aqui em João Pessoa. Ela, que é de Campina Grande, já havia morado em João Pessoa, mas fazia 30 anos que ela não retornava. A senhora falou agora há pouco em mercado. Como é que está o mercado do livro hoje? Está valendo a pena se esforçar para lançar um livro? Sim, né? Para você ter Plena era digital? Sim, porque assim, eu fui para o último Congresso Internacional do Livro Digital, que teve há 2 anos atrás em São Paulo. Tinha a representação dos países mais importantes da Europa, né, Estados Unidos e tudo mais. E foi constatado que o livro digital, a realidade, ainda é 1,7% de venda em cima do físico. Muito chegou num patamar que não passa dali, né? Ainda não. A gente diz ainda porque nós não sabemos como isso vai startar nas gerações seguintes, né? Mas atualmente o grande ganho do livro digital é o marketing através do livro mais o e-book simples, né, que faz a divulgação, e também na questão do acervo nacional, do armazenamento desse conteúdo intelectual, desse capital intelectual, que era um problema, o espaço, e que o livro digital veio resolver isso muito bem. Mas hoje a gente utiliza o livro digital também na nossa consultoria, principalmente em complemento ao livro físico. Como o livro físico ainda é a preferência, porque o apaixonado por livro, ele gosta de pegar no livro, cheirar o livro, né? O ser humano é meio São Tomé, né? Gosta de dar, né? Realmente o cheirinho é bom, né? Livro novo. Então a gente faz alguns casamentos, né? Por exemplo, o livro jurídico, a gente coloca o livro digital para atualização das leis, porque como é muito perecível, ele vai para o lixo daqui a pouco, quando a lei muda. Nesse então a gente tem esse hoje, cuidado. Então, a dinâmica, a Constituição deve ser carro-chefe. Alguns livros técnicos dá para casar as duas coisas, o digital para ser atualizado, com informações para atualização, e o físico com um conteúdo mais perene, né, não perecível. A outra coisa também é o livro infantil. Você pode ter um livro físico infantil, você pode ter um digital com jogos interativos para complementar o físico, né? Então a gente pode fazer alguns casamentos que são interessantes, mas o físico ainda é a preferência. Tanto é que a Amazon mesmo está vendendo físico agora, né? Ele faz por demanda. Você põe o livro na Amazon e você compra lá o livro físico e ele imprime só aquele que você comprou e ele despacha lá mesmo
para a pessoa, e isso é muito bacana. O custo cai, né? Porque o livro continua muito caro no país, né? O livro, eu não acho caro em relação a outras coisas, né? Porque é quase o preço de uma Como, pizza, por exemplo, né? só... E a pizza acabou ali. É verdade, é. Então, Acaba, vai assim, embora. em 20 relação minutos. ao legado cultural, é porque a gente não tem uma cultura voltada para investir em cultura, né? Vamos dizer assim. Então, a gente acha caro. Mas eu não vejo como um produto Mas caro. publicar não é barato. Publicar não é barato, mas tem um ganho de que o livro traz o dinheiro de volta. 3 meses, né? 500 livros vendidos numa tiragem de 1.000 que você mesmo investe, geralmente põe seu dinheiro todo de volta que você investiu. Então, Mas dá para ter lucro? Dá para ter lucro e dá para ter oportunidades de negócios muito interessantes. Quem é que vende mais hoje no Brasil, Rose? Qual é o escritor que mais vende? Paulo Coelho ainda? Ele ainda é uma referência em termos de marketing, de mercado, né? Agora, essa coisa de venda, a gente hoje tem uma diferenciação em relação a isso. Por exemplo, tem alguns clientes que chegam lá e dizem assim, vim para escrever um best-seller. E eu digo, pode voltar, porque se eu soubesse, eu estava com uns 5 best-sellers meus e não estava trabalhando mais nada, né? Então, isso é meio um mito, né? Que o best-seller existe. Existe aquele que escreve um best-seller, mas a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. O porque livro uma é um fenômeno. somatória É um de fenômeno, várias ele questões acontece. que envolvem, né, um livro. Porém, existe o best-seller, que ele não é um livro escrito em relação a ser best-seller. Ele é marketeado, ele é um livro que foi trabalhado um marketing muito bem feito, e ele é um best-seller de vendas. Não quer dizer que ele tenha sido uma boa escrita, um livro que caiu na aclamação do popular, mas ele vendeu bastante porque teve um marketing bem sucedido. Isso aí é mais fácil, né? Então, a gente não tem ideia, mais ou menos, do que é um livro bem vendido, porque hoje o marketing tem definido muito essa questão da venda. Tá? Um bom título de livro, um bom prefácio, ajudam a vender. Ajuda, né? Para você ter uma ideia, a gente na consultoria estuda muito quem vai ser o prefaciador do cliente e dá as dicas para que ele convide um prefaciador que faça com que o livro dele alcance a expectativa que ele está querendo. Né? Se eu tenho uma empresa, eu estou querendo entrar na região sudeste do Brasil, minha empresa é aqui no Nordeste, eu não estou conseguindo abrir espaço por lá. Eu não posso botar um prefaciador daqui, eu tenho que botar um prefaciador de lá, para que ele seja um mediador nessa mudança de profissional que eu estou querendo fazer, de carreira ou profissional. Esse prefaciador ajuda bastante, né? E eu tenho alguns cases muito interessantes em relação a isso, que comprova como um prefaciador pode definir um alcance. Conte-nos um. Conte-nos um. Vou dizer, sem dizer nomes, eu tenho uma cliente que tem uma empresa muito interessante. Ela trabalha dando consultoria, assessoria para herdeiros, para sucessão, né? E ela tem uma empresa no Nordeste e queria entrar no mercado Sudeste, e já tinha entrado em algumas instâncias, mas tinha uma outra área que ela não estava conseguindo ultrapassar. E ela convidou, que eu disse, tenta pensar no herdeiro do Sudeste, mesmo que você tenha um conhecimento não tão grande com ele, mas tenta convidar. E ela convidou o neto de um grande dono de um patrimônio imenso aqui no Brasil, né? O neto dele. E foi uma surpresa que ele disse, sim, vou fazer o prefácio. Além de fazer o prefácio, ele foi para o lançamento em Fortaleza, né? Olha. E foi uma coisa que ninguém esperava, foi uma coisa assim que estourou. Então, assim, esse prefaciador, ele, dependendo do tipo de livro, ele tem um viés, né? O meu já é um livro literário, mas é um livro muito meu, que tem uma questão da minha alma nessa história. Então eu procurei uma prefaciadora também amiga, que é psicóloga em São Paulo, muito amiga minha, que para mim, assim, ela entende a alma do livro, ela entende a minha alma e a alma do livro. Então eu quero essa aqui, que vai saber traduzir no prefácio que eu estou querendo falar. Então isso depende do propósito que você tem com o livro. E esse prefaciador vai atender esse propósito de uma forma que ele traduza e que ele ajude a levar o livro para onde você quer. O Sabadices, ele é de crônica, né? De crônica. Os outros 7 livros? Todos técnicos. Todos técnicos. 6 metodológicos e um sobre educação financeira. Tá certo. Petrônio? Tranquilo. Agradecer aqui a participação, a presença. Agradeço. E a escritora Rose Lira, que está lançando amanhã aqui em João Pessoa, lá na Avenida Négua, em Tambaú, no Café Breakstop. Isso. Que horas, Rose? 18 horas. 18 horas. Então amanhã, quem quiser participar, quem quiser marcar presença, prestigiar,
Fica o espaço aí, Rose, para os seus agradecimentos finais, o convite e obrigado pela presença aqui no Fala Paraíba. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, tá? Agradeço a cidade, porque foi assim, eu tô muito feliz desde ontem, né? Chegando aí, revendo espaços que eu nunca mais tinha visto. E eu quero agradecer a cidade de João Pessoa, né? Pelo acolhimento, pelo abraço, né? Recebido, que estou sendo muito bem recebida, muito bem abraçada, e está sendo gostoso rever tudo isso. Obrigada a todos vocês e obrigado a vocês ouvintes. Obrigado, a gente que agradece. Agora 11h42. Horas e 42 minutos, Brasil. Olha, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, disse que a cidade vai investir 4,5 milhões em obras. Os investimentos vão aquecer o turismo na cidade no próximo verão, e já é no próximo mês, por sinal. E quem vai trazer mais detalhes sobre esses investimentos é Cibele Correia. Antes da gente ir para Cibele, só dar uma informação aqui que interessa muita gente. Hoje, a partir de hoje, o INSS está liberando a segunda parcela do 13º salário dos beneficiários da Previdência. A segunda parcela, né, que aposentados e pensionistas. E a partir da segunda-feira, a primeira parcela foi liberada em agosto e correspondeu a 50% do valor do benefício do assegurado. A segunda parcela terá valor correspondente entre a diferença do total e a parcela paga. Agora tem um detalhe, lembrar que os valores serão pagos aos beneficiários que estão disponíveis no portal do INSS, né? Vai ter lembrar que tem um desconto do valor do imposto de renda na segunda parcela, viu? Do 13º. Como sempre, né? Agora sim, Cibele trazendo aí as novidades, que eu já disse quais são, mas ela vai trazer detalhes dessa novidade lá para a cidade de Conde. Bom dia, Cibele. Bom dia, Petrônio. Você tá feliz ou não? Estou, porque não estaria. Estou Você feliz. É flamenguista? Não sou flamenguista, não mas sou. Não tá triste, não. Porque quem não torceu, secou. Não faz diferença. Pra mim não faz diferença. Eu gosto mais de perturbar os flamenguistas. Bom, isso é ótimo. Digamos, se eu tivesse perdido, eu estaria perturbando. Mas enfim, não sou flamenguista, mas foi uma vitória merecida. Mas a gente não atrapalha a alegria dos outros. Não, deixa aproveitar. Bom dia a todos os ouvintes, né? Pois é, a Prefeitura de Conde fará aí uma grande obra de requalificação de espaços públicos, Petrônio. A ordem de serviço foi assinada hoje de manhã, aí pela prefeita Márcia Lucena, e a área definida concentra a maior quantidade de áreas livres e equipamentos instalados dentro do perímetro urbano de Conde, como mercados públicos, escolas, praças, igrejas, serviços de transportes e repartições públicas, além de ser um local onde serão realizados com frequência ações e eventos. E de acordo com Márcia Lucena, essa obra custará aí mais de 4 milhões de reais, com recursos próprios da própria prefeitura. Então, já começou, né, as obras, foi assinado já hoje pela manhã, lá na prefeitura, e já teve início aí essa etapa, que vai durar aí até depois do carnaval. Vamos escutar a Márcia Lucena. Vamos fazer essa requalificação do centro. Para quem conhece o Conde, vai pegar uma espécie de T, assim, que vai da igreja até o ginásio e do Centro de Criatividade até cruzar a PB 018 até os Correios. Então vai ser uma área grande aqui do centro que vai ser totalmente requalificada. Significa dizer que nós vamos distribuir melhor os comércios que já existem, dando qualidade a esses espaços. Nós vamos ampliar a parte de área verde. Inclusive nós teremos uma fonte, nós teremos um anfiteatro na frente do ginásio, nós teremos as calçadas todas ampliadas, inclusive a da frente da igreja, que é uma demanda da comunidade católica, dá mais segurança para entrar e sair da igreja. Todas as calçadas serão ampliadas e todos os canteiros serão mantidos e arborizados. Nós teremos os intertravados, trazendo o que a gente chama de rua compartilhada, que é a rua junto com a calçada, dando uma sensação
e uma condição de amplitude para as pessoas ocuparem as ruas, né, ocuparem a cidade, né? Então essa é a proposta, a gente fazer um centro mais convidativo, né, onde as pessoas sejam convidadas a conviver, a se encontrarem, a partilharem, porque a gente sabe que isso é uma grande arma de enfrentamento à violência, de uma maneira geral, e é também uma grande possibilidade de dar esse sentimento de pertencimento e segurança para os diferentes sujeitos que vivem na cidade. Então, ela disse que o objetivo dessa requalificação, né, é não só fortalecer o comércio local, mas também o turismo, porque vai linkar aí o centro do Conde, que fica aí essa dúvida, às praias, né, circunvizinhas, como o distrito de Jacumã, enfim. Então, vai fortalecer bastante aí o turismo local. Uma obra que vai custar 4,5 milhões aproximadamente, e isso vai impactar no turismo também, que é o turismo que a gente não tem hoje. Hoje quem vem para o município de Conde, vem para fazer turismo, vai para a orla, vai para a praia. Então, tanto que muita gente acha que Jacumã é uma cidade, não pertence ao Conde, é um distrito do Conde. Então, o que a gente vai fazer com essa obra também é linkar o núcleo central do município, pela sua qualidade, pela sua beleza, ao que a gente tem no litoral. Então, nós vamos ter hoje, além dessa área reformada que já está em obra, além disso, nós temos o mercado, que é uma obra que está sendo feita pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura, porque é um projeto que foi discutido amplamente, e, enfim, nós temos o mercado a ser entregue agora, em dezembro, e esse conjunto vai trazer essa capacidade de atrair pessoas. Quando você tem um mercado com qualidade, em qualquer cidade do Brasil, o mercado atrai turista. E é isso que a gente está investindo aqui, porque além da obra, nós estamos com oficinas de formação, com o nosso projeto Casulo, que é um projeto de economia criativa, né? Nós temos isso junto com o Sebrae, trabalhando os conceitos de mercado, de comércio, de economia, com esses comerciantes que ocupam o mercado e que irão ocupar aqui o centro da cidade. Então a obra vai ser dividida aí em 4 etapas. Hoje foi iniciada a primeira etapa, mas aí a PB 018, né, não vai ser interditada nesse primeiro momento. O que vai ser fechado vai ser a área que fica próxima ao mercado e à prefeitura, mas mesmo assim, segundo Márcia Lucena, não atrapalha a mobilidade, né, dos veículos. Vai ser uma parte mais fechada, que isso daí vai seguir até depois do carnaval, para não ter problema durante esse período de verão. Vamos escutar Márcia Lucena falando sobre esse trabalho de mobilidade também que está sendo feito nessa obra. Todo mundo que convive aqui no Conde, que vem de João Pessoa passar o fim de semana, saber que essa obra está sendo dividida em etapas, 4 etapas, para justamente facilitar essa mobilidade também, né, das pessoas que vivem aqui e dos que chegam. Então, nesse primeiro momento, quem vem pela PB 018 e entra dentro do Conde não vai ter problema, porque o que vai estar fechado é para dentro do núcleo mesmo do município. Essa parte bem central, que está na frente do mercado, na frente da prefeitura, essa área vai ser fechada, mas a circulação por fora, que é a da PB, que passa pela frente da igreja, essa vai estar aberta nessa primeira fase. Aí, depois do verão, é que nós vamos fazer o fechamento da PB, para poder concluir a segunda etapa do projeto, que aí vai exigir o fechamento da PB e a circulação vai ser mais difícil, vai ser mais por dentro. Então, o período de maior frequência de pessoas de fora no município já vai estar sendo resolvido. Então, mais uma obra aí da Prefeitura de Conde, fica aí para a população, mais investimento no comércio, mais investimento no turismo, e esperar para ver como é que vai ficar esse trabalho final. São essas as informações de hoje. Petrônio, Jorge, é com vocês. Ok, Sibela, até amanhã, um forte abraço. Agora 11h51, Brasinha. Em João Pessoa, na Paraíba, são 11h51. E a gente, antes de ir para o nosso Gomes, companheiro Judivan,
dar uma informação aqui que... O homem de Itaporanga. De Itaporanga. Hoje, no Fala Governador, ele vai fazer um balanço, né? Sobre essa viagem do consórcio, dos governadores do consórcio Nordeste, lá esse périplo pela Europa, Itália, Alemanha e França. E só para adiantar aqui, que essa atividade que eles desenvolveram lá na Europa foi inovadora no Brasil, né? E a missão internacional do consórcio apresentou à Europa as oportunidades de investimento na região para 96 empresas da França. 96 não é pouca coisa. Da França, Itália e Alemanha. Claro que nem tudo isso pode se concretizar, mas 96 vai vir um volume grande de ações para diretamente... O Nordeste está parecendo outro país, né? Verdade. Lidando com seus problemas diretamente aonde interessa. E nesses encontros realizados em Paris, Roma e Berlim, né, começou na segunda-feira passada, dia 18, e foi até o dia 22, a união dos 9 estados chamou a atenção dos empresários e autoridades governamentais. Nessas reuniões, os gestores nordestinos também explicaram o funcionamento do consórcio, como é que o consórcio vem atuando, né, criado desde o ano passado, e o potencial do Nordeste, que é um mercado de 57 milhões de consumidores. A gente não pode... Nem governo nenhum, política nenhuma desse país pode deixar de perceber a importância do Nordeste. 57 milhões de consumidores. Eu tô falando isso que vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer, né? A região Centro-Sul e o governo aí que vem patinando, parece que o Nordeste não tem importância nenhuma. Aliás, sempre trata o Nordeste dessa maneira. E o governador João Azevedo, com os outros governadores da região, aí mostrando para a Europa, e a Europa de olho aqui, né? Isso o governador com certeza vai tratar aí no Fala Governador, depois do programa, né? Isso, às 13 horas. Às 13 horas. Olha, a deputada Gleice Hoffmann foi reconduzida à presidência do Partido dos Trabalhadores. Aqui na Paraíba, o presidente da legenda, Jackson Macedo, disse que a meta é buscar a unidade dos partidos de esquerda. Quem conversou com ele foi Judivan Gomes e vai trazer mais detalhes. Judivan, bom dia. Muito bom dia a você. Seja bem-vindo, Judivan. Jorge, bom dia Brasinha, Valquíria, e um bom dia especial aos nossos ouvintes. Sempre quando acontece uma eleição, no caso da Gleice, uma reeleição, sempre a gente procura saber algo a mais, né? Como vai se posicionar, o que vai ser feito a partir de agora, no caso com o PT, com a reeleição da deputada federal Gleice Hoffmann. E quem vai contar é o presidente estadual do PT paraibano, o Jackson Macedo. Vamos ouvi-lo. Basicamente, como disse a presidente no seu discurso ontem, com duas frentes. Primeiro, a gente construir a unidade da esquerda no Brasil. PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, esses partidos têm que estar unificados para as eleições do ano que vem. A gente precisa construir uma agenda comum, ampliar essa frente na defesa da democracia. Alguns partidos mais ao centro, que historicamente nunca foram aliados do PT, mas que estão na oposição ao governo Bolsonaro, são defensores da democracia e estão preocupados com o rumo do nosso país. Eu acho que criar uma grande frente ampla em defesa da democracia é o grande desafio do PT e da nossa presidenta hoje. O PT paraibano pensa em trazê-la para cá? Não está na pauta? A gente está discutindo ainda com o Comando Nacional a possibilidade da vinda de Lula para cá. Ele quer visitar o Nordeste, ele já esteve em Recife, não sabe ainda se esse ano, mas no começo do próximo ano, ele deve estar fazendo aí uma caravana visitando algumas cidades, e aí a nossa expectativa é que ele venha para João Pessoa. Portanto, Jorge e Petrônio, ouvimos o presidente estadual do PT, o Jackson Macedo, ele fala nesse novo momento da legenda a partir da reeleição da deputada federal Gleice Hoffmann. E esse congresso aconteceu, o 7º congresso, nesse final de semana, né? Foram 3 dias e resultou na reeleição da deputada. Judivan, só um minutinho. Os partidos estão se mobilizando, óbvio, né? Sim. Renovando os diretórios estaduais. Nesse final de semana, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, também fez a sua convenção, mas lá o nome não é bem convenção, mas essa reunião estadual, e a Gregória foi mantida. Foi reeleita. Ela foi reeleita. Ela foi reeleita.
Não houve disputa, na verdade. Não houve disputa. E foi assim, o que chamou atenção foi a grande participação que teve, inclusive no dia de jogo, né, do Flamengo, no sábado à tarde. É raro isso acontecer e estava bastante movimentado. E ela foi reconduzida à presidência do PCdoB na Paraíba. É importante, Jorge, que as pessoas participem mais, né? A gente observa muito quando num evento como o caso... Só lembrar, Gregória Benário. Benário. Né, quando é um caso de um jogo de futebol, como há uma mobilização grande, né? E é importante que as pessoas também possam fazer isso com relação a partidos, que colaborem, que participem, que ajudem. O PP Mulher também realizou no sábado de manhã, se eu não me engano, esse encontro. Inclusive teve uma informação de que o nosso secretário da Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, que é um nome também cotado nos bastidores para disputar a prefeitura, ele vai deixar o PP, viu? Sim. Vai deixar o PP, tá indo para o PL. O PL, que é um antigo PR. E aqui no estado ele é comandado pelo deputado federal, o Wellington Roberto. E já foi anunciado. Já foi anunciado o convite dele. Exatamente. Ele vai para essa legenda por questões que já foi por várias vezes divulgado. Sim, Durval Ferreira. Que sempre houve um certo desencontro de Durval Ferreira com a família Ribeiro. Isso já vem ocorrendo há algum tempo. E já foi dito por várias vezes pelo próprio Durval Ferreira. Mas ele oficializou, sabe? Aí oficializou, vai exatamente para o PL, o antigo PR, e vai comandar a legenda aqui em João Pessoa. Isso já é fato consumado. Né? Já também pensando, inclusive, nas eleições de 2020. Ou seja, as legendas estão se movimentando muito com relação ao processo eleitoral de até 2020. Dezembro você vai ver muita, talvez movimentação até maior. Exatamente. Do que no período mesmo que as definições mais importantes, elas vão ocorrer só no próximo ano. Só a partir de junho, que é quando começa o processo das convenções partidárias. Mas a balbúrdia maior é agora. Esse momento é aquele momento que você começa já a colocar em prática o planejamento para 2020, né? Já trazendo filiados, já organizando diretórios dos municípios, e isso já vem acontecendo já há algum tempo, né? E quando chegar janeiro tem que estar mais ou menos a casa organizada. Começar 2020 já com uma boa parte das ações já bem encaminhadas, na verdade, para que o processo chegue em outubro e com condições de obter um bom resultado. Qualquer legenda pensa em ter um bom número de vereadores, um bom número de prefeitos, um bom número de vice-prefeitos, para chegar a 2020, porque cada uma eleição tem a ascensão, né, desses partidos mais à direita, vamos dizer assim, chegar em 2022 já com então vai uma boa base. Todo mundo está percebendo que elas vão ser muito acirradas no ano que vem nesse aspecto, né? Cada ano fica muito difícil. Fica mais difícil, mas assim, com essa pulverização de partidos e bem definidos, centro, que antes não se falava disso. Não. Hoje ficou bem claro. Ficou mais claro. Direita, esquerda, tá? Então, assim, vai ser pancada, né? Pancada, vai ser disputa no tapa, no bom sentido, né? Espero que não chegue aos tapas. A gente espera sempre que seja tudo no campo das ideias, né? Que possa vir muito calor, mas o calor através dos debates, das discussões, onde se coloca as opiniões e respeitando as opiniões a política, contrárias. Entre várias definições, é a arte do convencimento. Sim. Né? As pessoas têm que ter isso na cabeça, convencer, não tentar enfiar de goela abaixo. É a arte do convencimento, é a arte da boa convivência. Na verdade, é você dialogar, você poder conviver com o contrário. Isso faz crescer. Você cresce também com as diferenças, com os diferentes, não é verdade? E na política não pode ser diferente, pelo contrário. Na política que tem que haver essa capacidade de dialogar com as diferenças, com os diferentes. Só cresce dessa forma. E a gente espera que 2020 seja um ano de bons debates, para quando chegar 2022 já ter mais ou menos uma clareza. E a gente evolui dessa forma, não é verdade? A revolução, ela vem
com a evolução mesmo, né? Você evolui para você poder proclamar Tá difícil, a revolução que nós precisamos. Tá difícil, Judivan. É difícil, mas não é impossível. É difícil demais. Seu lado poético às vezes me dá sono. Perdão, desculpa se eu tô lendo eu aqui. causo isso. Eu tô lendo aqui, gente. Sabe o que aconteceu lá no Rio agora? O Jorge Jesus, técnico do Flamengo, tá recebendo um título de cidadão carioca. Isso é bom ou ruim? Eu acho desnecessário. Rapaz, acho desnecessário. Olha a evolução da nossa classe. Acho desnecessário. Carona, isso é carona. Eu não duvido nada, daqui a alguns dias, os nossos parlamentares daqui da nossa terra propor algo semelhante. O problema é o seguinte. Olha a evolução, como tá longe. O que Petrônio está dizendo é o seguinte: essas coisas de momento, no calor das coisas, né? Eu acho não que ele não mereça. Claro. Mas é fogo. Assim, uma coisa tem a ver com a outra. Pegar carona no assunto do momento. Não, merecer um título de cidadão não merece. Não merece, de jeito nenhum. Porque, não merece não. Só pelo fato de ter conseguido ganhar duas competições. É por isso? Nessa discussão. Porque o que justifica é o calor do uma momento, honraria como essa. Mas o mérito não é esse não, Judivan. O que quer é pegar carona. O que eu acabei de dizer, mas nem isso. Você estava falando de evolução da classe política. Aí você tá me dando som nesse seu romantismo. É evolução, aqui. Petônio, no modo geral. Não é, gente. Não é evolução só da classe política, não. O governador do Rio se ajoelha para um jogador de futebol. Nada contra na frente das câmeras. Na frente de 5 bilhões de telespectadores. Foi a média estimada de audiência daquele jogo. Gabigol fez aí o terceiro gol. Aí vem o parlamento carioca, dá um título de cidadão, não que ele mereça ou deixe de merecer, isso não é o mérito, não é esse. Mas é pegar carona, surfar na onda. Eu também concordo. Olha a evolução, não tem evolução. Mas a gente pode. Mas Judivan, a gente pode chegar à evolução, Petrônio. É o que a gente estava conversando aqui. A política é a arte da paciência, a arte da negociação. Tem, e infelizmente tem uma parcela. Não, a política não é arte de enganar, não. A politicagem, alguns políticos, maus políticos. Alguns políticos. Agem assim, mas a política não é arte de enganar. A política é a arte de fazer o bem. Isso, mas eu tô dizendo assim, a política ela tem várias nuances. Essas coisas ruins da política é através do debate, aceitar o outro diferente, é que vai haver evolução. Óbvio que estamos longe ainda, né? O que me preocupa é isso. Tudo é no calor do momento. Você toma aquela história, não tome decisão com a cabeça quente, que você pode se arrepender logo em frente. Imagine, vamos dar o título do mérito. Aí eu não estou entrando no mérito se merece ou não o Jorge Jesus. Mas é a semana que vem. E o mês que vem, se tiver acontecido alguma coisa. Se eu não me engano, Jorge. Se o Flamengo for campeão do mundo, vamos fazer o que agora? Se eu não me engano, Jorge. Todas as instâncias de homenagem. Vamos fazer o que agora? Já tá pensando nisso. Se eu não estou enganado, Jorge Petrônio, foi Che Guevara que falou na busca do extraordinário, né? E o extraordinário se consegue com a evolução, né? Que a evolução provoca a revolução. Se eu não me engano, é isso. É o comportamento. Se você pegar a política de então nós temos que 15, perseguir 20, nisso. Muitas mazelas continuam as mesmas, mas muita coisa desapareceu. Então o ser humano é um bicho complicado. E a política é tão essencial para a vida da gente que a gente às vezes rejeita o essencial, que é a política. Tudo, aquela velha história. Tudo que você faz é política. Tudo, as decisões que você toma dentro da sua casa. Sim, com seus filhos, com a família. É polícia, você tá fazendo política. Política pura. A política da essência. Sim. Né? Agora, pôr a culpa em tudo que é ruim na política, eu acho um retrocesso. Porque você achar. Por exemplo, político, deputado, senador, governador, eles não nascem de chocadeira. Eles saem da onde? Da sociedade, saem da gente. A gente às vezes xinga um político, fala mal dele, mas tá falando mal da gente mesmo. É óbvio que tem bons políticos e maus políticos, mas tudo de bom e ruim, a culpa é nossa. Porque eles não. Ninguém é criado para ser político. O político é criado aqui dentro. E outra coisa, quem dá mandato
aos maus políticos é o povo, somos nós. Pessoa que se identifica ou foi enganado ou não, mas se identificou com aquilo lá. Por isso que eu sou contra quando alguém fala assim: olha, a gente tem que ter um voto consciente. Consciente pra quem, cara pálida? No meu candidato ou no seu? Todo voto é consciente, até o comprado, que infelizmente ainda existe essa mazela. O cara tá sendo, pensa um cara consciente, ele tá sabendo que tá sendo comprado, corrompido e tá votando. É um voto consciente, ou não? Ninguém pega sua mão, seu dedinho e vai lá na tecla e põe. Não, todo voto é consciente. Você pode até se enganar, que acontece. Eu tenho alguns votos meus que eu arrependi na minha vida. Graças a Deus foram poucos, mas teve que eu não votaria mais. Votar é igual matemática. É a única disciplina que você não estuda como as outras. Como estuda biologia, geografia, história. Matemática é a arte do erro. Você tem que errar. Você fez exercício, errar. Até aprender. Até aprender, até acertar a fórmula. Depois nunca mais você erra. Pode ter certeza. A fórmula entra na sua cabeça. Eu também concordo. E votar é matemática. Mas tem eleição de 2 graças a Deus tem eleição de 2 anos. Tem que ser isso. É uma ginástica votar. E aprender a votar é de cada um. A gente tem que buscar isso, buscar aprender. Não tem escola para isso. A participação, isso começa na escola, lá na sala de aula, né? Quando eu escolhi o líder da sala, aqui parece que tem outro nome, né? Aqui parece que é presidente de sala de aula, de turma. Você começa ali. E quantas vezes a gente votava no cabo mais bagunceiro da sala só pra esculhambar? Tá certo? Acontece muito, Jorge. Vamos dar sequência. Já é do conhecimento de muitos de que está havendo uma grande mobilização, inclusive com evento que aconteceu semana passada, que é da criação de um novo partido no Brasil, que é o Aliança pelo Brasil, que será comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com o deputado Cabo Gilberto, que é do PSL, e ele já disse que vai para onde Bolsonaro for, né? Ele disse que não fica no PSL de jeito nenhum. É só esperar o momento. Estou interrompendo mais uma vez, mas a pessoa ter um líder é ótimo, mas dizer porque o que vai para onde o outro for é um perigo, viu? Não sabe para onde ele o outro disse que vai. está pronto para assumir qualquer missão dentro da nova legenda. Vamos ouvir então ouvir o deputado Cabo Gilberto. Não tenho essa pretensão de fazer tanta questão por conta disso. Serei mais um soldado aqui na construção do partido. Agora, se o presidente dá a determinação, estou aqui para cumprir a missão que for dada. A nossa obrigação agora é fazer o Aliança pelo Brasil o maior partido da nossa república, se Deus permitir. Não está havendo nenhum tipo de conversa ainda, porque não recebemos as determinações de como vai ser. O Diretório Nacional está aguardando uma decisão do TSE para saber se irá validar as assinaturas digitais. Se for assim, será mais fácil de criar o partido. Caso contrário, ele irá dar as determinações, as diretrizes para cada estado seguir, já que precisamos de quase 500 mil assinaturas, no mínimo em 9 estados do nosso Brasil. Já está definido que vai, de certeza absoluta, eu, deputado estadual Cabo Gilberto Silva, e o deputado estadual Moacir Rodrigues, que é irmão de prefeito da cidade de Campina Grande. Certeza absoluta de mandatos. Mas, assim que for concretizado a abertura desse novo partido, um partido sério e muito organizado, por sinal, se Deus permitir, vai vir diversos políticos para o nosso partido. Deputado estadual Cabo Gilberto ainda é do PSL, porque ele não pode sair agora, porque se ele for para um partido que não seja recém-criado, ele corre o risco de perder o mandato. Então ele vai esperar o partido ser consolidado, né, para tomar essa decisão, e diz que está pronto aí para assumir qualquer missão dentro da legenda. Ok, Judivan, forte abraço, até amanhã. Olha, você quer ouvir novamente alguma entrevista, alguma matéria ou programa da Rádio Tabajara? Pode acessar o nosso podcast através de algumas das principais plataformas. Já estamos, por exemplo, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, entre outros. Basta buscar por Rádio Tabajara e ouvir o podcast com a melhor programação da Rádio Paraibana. Agora 12 horas e 11 minutos.
Saiba tudo agora sobre o mutirão de renegociação de dívidas. Esse é o tema da coluna Direito do Consumidor de hoje aqui dentro do Fala Paraíba. Em seguida, a coluna do consumidor, teremos um intervalo comercial, aí voltamos entrevistando a psicóloga Tayane Aparecida, ela que vem falar sobre as emoções humanas que levam as pessoas a comportamentos extremos na alegria ou na tristeza. Eu tava vendo aqui, o goleiro Júlio César desmaiou no segundo gol do Flamengo. E muita gente morreu. E muita gente tá viva e feliz. 12h12, voltamos já. Com dor na coluna, mas feliz, né? A coluna Direito do Consumidor, um diálogo semanal com a equipe do Procon Paraíba, está de volta. E hoje nós vamos falar sobre mutirão de renegociação de dívidas, fazendo inclusive um balanço geral sobre os mutirões que já ocorreram e o do que está começando hoje, dia 25 de novembro, aqui em João Pessoa. E para conversarmos sobre essa ação realizada pelo Procon Paraíba, está aqui conosco a doutora Kessia Cavalcante, ela que é superintendente do Procon Paraíba. Doutora Kessia, é um prazer tê-la aqui de volta conosco mais uma semana. E dando introdução à nossa conversa, por que as pessoas estão cada vez mais se endividando? Podemos colocar a culpa nos cartões de crédito? Olá, Mangueira. O prazer é todo meu de passar conhecimentos para os nossos ouvintes. As pessoas estão cada vez mais se endividando porque o mercado está cada vez mais sedutor. O leque de possibilidades nunca foi tão amplo, Mangueira. Logo, há facilidades de acesso ao produto ou serviços. O consumidor, na maioria das vezes, não pensa no depois da compra. Ele só se concentra no ato do que é que ele quer ter e o que ele vai consumir. Aí depois vem as faturas, a falta de dinheiro para uma emergência se porventura vier a ocorrer, enfim, muitas adversidades para uma compra que não é consciente. Respondendo à sua segunda pergunta, o cartão de crédito, ele foi inserido no século XX para facilitar a compra de mercadorias simples, que seriam pagas pouco tempo depois. Mas como tudo não são flores, foi no final do mesmo século que a popularização do cartão de crédito, que começou o endividamento dos consumidores em massa pelo mundo. Então, eu acredito que a culpa não deve ser colocada exclusivamente nos cartões de crédito. É necessário que o consumidor saiba utilizá-lo. E por que renegociar dívidas? Quando ficamos endividados e não há como pagar, a tendência é que essa situação piore e que outras dívidas acabem sendo contraídas. É aquela verdadeira bola de neve. Isso acontece na intenção de amenizar os juros que começam a correr. Utilizamos o dinheiro destinado a outras contas menores e elas também passam a ficar atrasadas. A melhor maneira de evitar que isso aconteça é por meio de uma negociação de dívidas. Outros benefícios que a renegociação pode trazer são juros menores, desconto em juros e multas, a dívida para de crescer, parcelamento do débito, oportunidade de reorganizar as finanças. Por isso, é tão importante contatar o credor logo antes que uma conta passe do seu prazo de pagamento. A melhor forma é primeiro entrar em contato e se organizar é fundamental. O que acontece quando a dívida renegociada não é paga? Aí, Mangueira, um acordo sobre uma dívida significa que seu caixa, ou seja, que o seu dinheiro terá que conviver com determinadas despesas mensais. Quando você parcela, você sabe que ao longo dos meses você vai ter aquilo todos os meses na sua parcela, na sua conta. Caso você não esteja preparado e não consiga pagar algumas das parcelas, ocorre uma quebra de acordo. Com certeza traz consequências para o consumidor. Outra vez o nome é sujo e uma dívida ativa, as empresas de cobranças passam a enviar cartas, aquelas famosas cartas ou ligações para que o débito seja quitado. Ou seja, perde-se também a tranquilidade recém-obtida com aquele acordo. Se o novo acordo for quebrado, o credor pode fazer valer o contrato antigo sobre o novo montante acumulado, ou seja, volta toda aquela situação. Geralmente as taxas de juros são mais altas. Um novo acordo também poderá ser feito, contudo serão utilizadas outras bases e valores. Agora, Mangueira, pode-se perder também a credibilidade. O consumidor que faz um acordo e ele não paga, e ele renegocia e ele não paga, então o credor, o lojista, ele começa a ver, o consumidor perde a credibilidade que tinha por conta da reincidência do não pagamento e assim torna mais difícil a aquisição de novos produtos
produtos no futuro. Como surgem os mutirões aqui na Paraíba e qual o objetivo? O projeto ele teve sua primeira edição em 2017 em João Pessoa, mais ou menos nesse final de ano. Pensando no 13º dos consumidores, foi seguido de outros 2 também mutirões em 2018, em março e em dezembro, comecinho de dezembro. A procura foi crescendo muito e em 2019 o governador João Azevedo pediu para que a gente pudesse interiorizar essas ações, possibilitando ao PROCON levar aos interiores essa possibilidade que cada consumidor também tivesse acesso à renegociação. Então nós realizamos no ano de 2019 14 mutirões de renegociação de dívida. O objetivo, Mangueira, é levar, como eu te disse, a possibilidade para o consumidor. É muito importante que eles tenham a consciência de renegociar suas dívidas. E os mutirões oportunizam, através dessas renegociações, a reinserção do consumidor no mercado de consumo. Ou seja, limpa seu nome, divide as dívidas em condições que ele possa pagar e novamente ele fica apto a poder adquirir produtos e serviços e se sentir satisfeito no mercado de consumo. Além de João Pessoa, quais cidades já sediaram mutirão? Como eu disse, o PROCON ele interiorizou essa ação para melhor atender os consumidores. Então a gente já realizou mutirão em Sumé, em Monteiro, 2 em Patos, em Itaporanga, em Princesa Isabel, São Bento, Umbuzeiro, Campina Grande, Mamanguape e recentemente em Souza. E vamos encerrar o ano com um grande mutirão, desta feita aqui na capital. E todos eles com uma ótima recepção. Maravilhosa. Cada dia que passa a gente praticamente dobra o número de atendimentos. Falando em quantitativo, quantos atendimentos já foram realizados até agora e qual a área é a mais procurada para renegociar as dívidas? Nós ficamos muito felizes porque a população está entendendo essa oportunidade e ele está procurando nossos serviços nos mutirões. Eles já começam a nos perguntar antes do mutirão, quando é que vai ter um aqui? Então a população está atenta. Até agora, já são mais de 21 mil atendimentos, sem computar esse último mutirão, realizado através de nossa equipe pelas cidades que passamos na Paraíba, isso só 2019. As áreas mais procuradas são bancos, telefonia e os serviços essenciais de CAGEP e energia. Podemos dizer que houve um crescimento dos serviços realizados pelo PROCON Paraíba, além da cidade de João Pessoa, com mais pessoas buscando resolver suas dívidas. Em 2019, o mutirão de João Pessoa é o último desse ano ou ainda haverá outro? É o último desse ano, Mangueira. Mas próximo ano nós teremos muitos outros. Terminamos o mutirão no dia 6, na semana seguinte já estamos reunidos, traçando todo o calendário dos próximos mutirões. E aí, informar o consumidor paraibano de aproveitar essa grande oportunidade. Isso já a partir de 2020, né? Já em 2020. Os mutirões online acontecem o ano inteiro, são ininterruptos ou só ocorrem quando há um mutirão físico? Por qual meio é possível acessar? Olha, os mutirões online, eles acontecem ao mesmo tempo que os físicos estão ocorrendo. Então não é o ano inteiro. O consumidor pode renegociar suas dívidas com bancos, instituições financeiras de uma forma geral, de forma online através da plataforma consumidor.gov.br. Mas no momento que se sabe que o PROCON do Estado está com um mutirão no interior, qualquer consumidor paraibano pode sim renegociar suas dívidas nesta plataforma, porque os bancos já sabem que nesse período o PROCON do Estado está em mutirão. Por exemplo, quando está acontecendo o mutirão, vamos dizer, em Patos, um consumidor de Cajazeiras, ele pode renegociar suas dívidas online. Exatamente assim. No mesmo período. No mesmo período. Todos os consumidores paraibanos vão poder renegociar os seus débitos. O PROCON realiza outras ações, correto? Fala um pouco, doutora Kessia, sobre elas. Sim, Mangueira, nós não paramos. O PROCON Paraíba, a Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor, realiza durante todo o ano várias atividades voltadas aos consumidores, seja pelo viés do direito ou dos deveres. São mutirões de renegociações, gincanas de educação para o consumo, orientações, palestras, ações de cirandas de serviços, entre outros.
trabalhamos para o consumidor e também para o fornecedor, para harmonizarmos as relações de consumo. Esse mutirão que começa hoje, ele prossegue até quando? A senhora pode, inclusive, convidar os consumidores que estejam em dívida, em dificuldades, para comparecerem. Exatamente. Na nossa sede, que se encontra na Avenida Parque Solon de Lucena, número 234, o atendimento ele vai das 8 até as 16h30, com senhas limitadas. Preste atenção, ouvintes, que precisem renegociar suas dívidas com a Energisa, Cagepa, empresas de telefonia e TV por assinatura, Oi, Vivo, Claro, TIM, Sky, NET. A Serasa também vai estar presente, o SPC, instituições financeiras e escolas particulares. Aproveitem essa oportunidade e compareça ao PROCON Estadual da Paraíba para renegociar suas dívidas em condições diferenciadas. Não são aquelas condições do nosso dia a dia. Realmente, as propostas que vêm são diferenciadas. Inclusive, ele prossegue até o dia 6 de dezembro. Exatamente. E lembrando que no dia 6 de dezembro, nós vamos ter uma grande ação de governo e dentro dessa ação, tanto na sede do PROCON como no momento da ação, nós estaremos renegociando todos os débitos daqueles consumidores que nos procurarem. Então, consumidores, aproveite. Por sermos PROCON estadual, nós podemos negociar com todos os consumidores que venham nos procurar aqui durante esse período do mutirão. Você, mesmo sendo do interior, pode vir aqui renegociar seus débitos. Doutora Kessia, de nossa parte também vai o nosso reforço, convidando, portanto, a todos para comparecerem e, inclusive, é muito importante a reinserção do consumidor no mercado consumerista. Portanto, a todos, nosso agradecimento também à doutora Kessia e até a semana que vem. Tabajara FM, a Paraíba ligada de ponta a ponta. Por que a cultura negra te incomoda? Te incomoda na vida, mas te veste na moda. Por que a religião afro te parece ocultismo, mas quando toca na música é magnetismo? Por que a capoeira te parece dança, mas a luta negra nunca te alcança? Veja o cigano e o indígena, mas não ignore, pois essas culturas não são teu folclore. Sobre o que você não conhece, procure saber, não diga só o que te parece. O governo da Paraíba lança o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, assegurando aos homens e mulheres negras, jovens, indígenas, ciganas e povo de religião de matriz africana os mesmos direitos e qualidade de vida. E também a necessidade de informar as autoridades sobre qualquer violação desses direitos. Novembro Negro. Todo mundo tem o direito de viver sem racismo. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo do Estado. Segue o trabalho. Ei, papai! Ei, mamãe! A obesidade infantil é um problema sério. Aumenta a chance da gente ter hipertensão, diabetes. Pra evitar, é 1, 2, 3. 1. Alimentação saudável. 2. Atividade física. 3. Menos TV, celular e videogame. E mais brincadeiras. Baixe de graça o Guia Alimentar em saude.gov.br/Saúde Brasil. Vamos prevenir a obesidade infantil. É 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu sou a Serra do Pôr do Sol Encantador. Sou a serra que te espera pra trilhar. Sou a terra do cangaço, do artesanato em couro, do chachado no pé e do sorriso no rosto. Eu sou a terra árida e ainda assim de mim brotam novas oportunidades todos os dias. Eu sou Serra Talhada e convido você a viver essa emoção. Ministério do Turismo, Governo Federal, Prefeitura de Serra Talhada. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saude.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tabajara FM, a rádio que toca jornalismo com credibilidade. Fala Paraíba. Oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. A
opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba. Agora 12 horas e 26 minutos, 12 e 26, voltando Fala Paraíba desta segunda-feira, 25 de novembro. Estamos a um mês do Natal, né, gente? Verdade. O tempo voa. Olha, o Brasil parou, né? O Brasil literalmente parou, alguns torcendo contra, outros torcendo a favor. O jogo do Flamengo, onde o Flamengo foi campeão da Libertadores depois de 38 anos. Muita gente com emoções extremas, muita gente desmaiando, até quem é acostumado a grandes emoções no esporte, no futebol, que é o caso. Infelizmente, muita gente veio a óbito. E para a gente conversar, saber, tentar entender um pouco dessa história toda e fortes emoções, estamos recebendo a psicóloga Tuane Aparecida, que vai tentar explicar aos ouvintes, explicar a mim, a Jorge, quem quiser também aí pelos telefones, quem quiser participar, 3218-7933, 3218-7934. Essas emoções mexem, mas mexem ao ponto de colocar muita gente para dormir, desmaiar e, gente, acreditem, morrer. Tuane, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Como é que isso acontece? Por que essa extremidade de emoções, de alegria ou de tristeza, leva a caso de óbito, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Sim, a gente sabe que as emoções fazem parte do nosso cotidiano. E sabemos que tudo em excesso é veneno, né? Então, assim, sim, existem casos de não só em relação ao futebol, a gente escuta vários casos de pessoas que vão a shows das suas bandas favoritas, dos seus ídolos favoritos, e quando chega no show, é uma emoção tão grande, é uma crise de euforia, vamos dizer assim, tão grande que chega, em alguns casos, que a pessoa não consegue nem aproveitar, nem vivenciar aquilo. Como você bem disse, desmaiam, bebem demais e acabam passando mal. Como ficamos sabendo, em alguns casos a pessoa tem uma emoção tão extrema que pode chegar a óbito, tem um infarto. Do mesmo jeito em relação à tristeza, né? Sim, como estávamos conversando nos bastidores, em relação ao futebol, isso chega ao fanatismo. E até que ponto isso é normal? Porque a gente vê, né, casos de pessoas que pedem demissão, vão de bicicleta, pedem carona, brigam com a mulher, vendem a aliança, se for preciso, vendem até a sogra. Ou pega o cartão da sogra. Ou pega o cartão da sogra, fazem... Eu não fiz isso não, né? Não, foi aqui, né? Eu não fui a Lima. Fazem coisas mirabolantes. Então, até que ponto isso é normal? E chega a casos extremos, como a gente vê, independente de time, de pessoas agredirem umas às outras, de pessoas matarem umas às outras. Então... Por paixão. Isso. Paixão mata, né? Sim, paixão mata. E estudos nos mostram que quando estamos apaixonados, é como se estivéssemos sob efeito de uma droga. A gente não consegue raciocinar direito, a gente tem pensamentos obsessivos em relação àquela pessoa, a gente fica eufórico, a gente não consegue sentir fome, a gente está em um êxtase constante. E em relação ao futebol, não é diferente, né? O fanatismo é exatamente isso, é uma paixão exacerbada, e a gente vê isso, é uma paixão exacerbada, a pessoa não tem limite, a pessoa troca família, amigos. Ela não consegue ver a realidade que todo mundo está vendo, a realidade dela, né? Exatamente. Então, assim, para vivenciar aquela paixão, no caso a paixão pelo futebol, ela faz qualquer coisa.
né? Ela faz qualquer coisa. Tatua o corpo. A gente vê muito esses casos, o casal tá apaixonado, né? Aí escreve o nome na pele e depois a paixão passa, né? E a tatuagem fica. Pois é, mas também, né? Porque assim, no caso do amor, a paixão tem um tempo. A gente não vai, o nosso corpo não vai aguentar a gente ficar muito tempo sobre esse efeito. Exatamente, sobre esse efeito. Então, assim, chega um ponto que a paixão passa. Mas no caso do futebol, a gente vê, eu escutei muito, eu mato e morro pelo time. E mata e morre literalmente. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, até que ponto? Futebol é bom, é um hobby, nada contra, vão torcer, aquela brincadeira sadia, aquela disputa que a gente sabe que melhora a saúde, como o Petrônio lembrou, né? Mexe com a adrenalina. Isso. Mas tem que saber mexer com isso. Exatamente. Volto a repetir. Até que ponto isso é normal? Até que ponto isso não está me fazendo mal? Até que ponto isso também não está sendo motivo de sofrimento da minha família? Eu vi, antes de vir pra cá, eu vi um caso, chega a ser até engraçado. Casal, sorte que torcem pelo mesmo time. No dia do casamento, não vou casar agora não, só vamos nos casar depois do jogo. Aqui em João Pessoa? Não foi em João Pessoa, mas aconteceu. Entendeu? Aqui em João Pessoa, de gente está desfilando em carro com a bandeira do Flamengo, de gritaria, de fogos. É uma festa bonita, só que infelizmente aquela frase aprecie com moderação, a gente sabe que na prática que pode afetar a vida dela e de pessoas que estão em volta. O exagero, né? Exatamente. Ô Tuane, só lembrando que os ouvintes da Tabajara, a gente está falando com Tuane Aparecida, ela é psicóloga e está falando sobre essas emoções humanas, né? Que levam a pessoas a comportamentos extremos, da alegria ou da tristeza. Exato. E nos casos de mortes que ocorreram no sábado, o que me chamou a atenção do caso aqui de João Pessoa, lá no Rangel, foi que a família do falecido, do torcedor do Flamengo, que já percebiam que durante a semana anterior ele já vinha demonstrando quadro de ansiedade, de euforia. Acho que foi um sinal, né? Sim. Foi um sinal. Qual a orientação que você daria para quando puder, né? Porque essas coisas acontecem que se a gente perceber. Lembrando que vem aí o Mundial de Clubes, né? O Flamengo vai disputar agora em dezembro. Já tá com eufórico já antes da hora. Tem receita para a família observar isso? Assim, não existe receita pronta, né? No caso do infarto mesmo, não avisa. Pelo que você está trazendo, foi um infarto fulminante. Porém, ansiedade faz parte do ser humano, mas quando aquilo começa a me afetar e a afetar as pessoas que estão ao meu redor, é um sinal de alerta. Se ela já estava sentindo, que a gente sente, né? A ansiedade é a preparação do corpo para um perigo extremo. Então eu vou ficar em estado de vigília, meu corpo vai tensionar, porque a qualquer momento, a qualquer situação de perigo, meu corpo vai fazer alguma coisa. Eu vou fugir daquele determinado local, por exemplo. A gente sentir, gosta de futebol, aquele o Mundial, a Copa do Mundo, esses campeonatos que tem, né? Fazem parte. A gente óbvio que a gente quer que o nosso time ganhe, isso é normal. Porém, se eu tô sentindo taquicardia, se eu tô sentindo, se eu não tô conseguindo comer, em alguns casos eu estou comendo em excesso. Não dormir, né, Petrônio? Não dormir, sentir, escuto muito de pessoas que ficam em casos extremas, né, como estamos falando, tem dores no braço, que, olha, parece que eu tô infartando e chegam ao hospital com esses sintomas, né?
dores estomacais. Então, é um alerta, procuro ajuda, vou a um profissional. Como é que eu consigo lidar com isso? Existem também técnicas de respiração para isso. Procurar se acalmar. Ô Tuane, o que acontece no nosso corpo, na nossa cabeça, em momentos como esses? Tem alguma coisa que desencadeia, claro, além da emoção ali, do jogo, ou enfim, ou de uma paixão não correspondida, entre outros casos de fortes emoções, o que é que desencadeia no nosso corpo, psicologicamente falando? Bom, mexe com o nosso cérebro, né? Então vão atingir áreas específicas do cérebro, como como dopamina, serotonina, adrenalina, todos. Então, em áreas específicas, quando a gente está apaixonado, uma área específica do cérebro, ela vai meio que acender uma luzinha. E isso vai liberar no nosso corpo hormônios. Quase uma droga, emoções, né? Exatamente, né? Quando estamos apaixonados, é como se estivéssemos sob efeito de droga. Entendeu? Gente, não se assustem, mas o nosso corpo corresponde a isso, né? Libera a serotonina. As composições químicas também levam a essas sensações. Exatamente. Próximo, não é que tem droga dentro da gente não, viu, gente? Mas assim, eu tô... Pronto, meu time ganhou, ou vai jogar, então eu vou ficar ansioso, meu corpo vai se preparar para esse jogo e vai mexer com algumas áreas do meu cérebro, então vai liberar adrenalina, o cortisol, noradrenalina, entre outros. Na hora que extravasa, por exemplo, o Flamengo, os casos que eu vi aí de óbito, foi quando o Flamengo fez o gol. Ali extravasou o quê? O que foi que ali que a nossa mente liberou o quê? Além da adrenalina, né? Sim. De toda a emoção do jogo, o cortisol, que é do estresse. E foi lá pra cima, chegar a um ponto de que o coração não aguentou, né? A pessoa, claro, tinha tendência a ter o problema cardiológico, né? Sim, outras pessoas sentiram a mesma coisa, mas não teve efeito nenhum, assim, mais grave. Sim, se tiver... É importante também a gente, indo para a parte fisiológica, ver os exames, ver se está tudo ok. E sim, se a pessoa tiver tendência a desenvolver algum problema cardíaco, se a pessoa já tem histórico, se a pessoa tem hipertensão, isso pode agravar, né? A gente sabe que, para quem é hipertenso, qualquer emoçãozinha além do seu limite pode fazer com que a pressão arterial se eleve e com isso pode ocasionar em outros problemas, inclusive um infarto. No futebol há uma expressão, fala assim, fulano é vascaíno doente, fulano é palmeirense doente, flamenguista doente, botafoguense doente. Claro que é um sentido figurado, brincando. Mas existe... Quer dizer que é muito apaixonado. Muito apaixonado. Pode ser uma doença também. Sim. Como eu disse, até que ponto isso é normal, né? Esse fanatismo ao ponto de... Essa paixão exacerbada, esse amor exacerbado pelo time, ao ponto de eu fazer coisas extremas, como a gente já conversou aqui, né? Pedir demissão do emprego... De pedir demissão do emprego. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mas pede demissão do emprego, compra passagem, parcela em várias vezes, vai para outro país, muitas vezes sem condições, passa fome. Faz dívida. Dívida é um mínimo. De passar fome, de brigar com a mulher, que nem toda mulher vai aceitar isso. Então, assim... É algo que interfere não só a ele, é algo que interfere em toda a família. Eu estava vendo alguns vídeos falando, né, sobre isso,
E o rapaz nem quis mostrar o rosto, que para participar das torcidas organizadas tinha um teste. Exatamente. Tinha um teste. Batismo. Então, primeiro fazia tatuagem, né? Com o emblema do time. E depois, você vai ter que participar de uma briga. Eles combinam brigas. E nisso, ele disse, olha, eu vi pessoas machucadas, pessoas muito machucadas, mas isso pra gente era um troféu. E a gente vê, né? Libertadores mesmo, que o Corinthians participou. Teve morte lá. Teve morte, porque jogaram um vaso sanitário no meio do... Aqui foi em Pernambuco, em Recife. Deixa eu pedir licença aqui Pois não. Tuane, a gente tem um ouvinte, 3218-7933, 3218-7934, o Geraldo de Santa Rita. Geraldo, boa tarde. Oi, Geraldo. Geraldo? Ah, não, volta a ligar, Geraldo. Mas, Tuane, tem como curar? A paixão tem cura? Eu não falei em paixão só pelo clube, a paixão por outra pessoa, por um artista. Aquela artista Swift, Taylor Swift, né? Taylor Swift. Ela tá para um show dela no ano que vem. E eu presenciei os jovens comprando os ingressos, passando a noite no computador para comprar, chorando que não ia conseguir, passando mal, isso faltando 8 meses pro show. Pode matar, né? Porque sim, a gente tá vendo. Assim, né, como eu já comentei, as emoções fazem parte fazem parte da nossa vida. Alegria, tristeza, raiva, nojo. Mas como é que a gente pode lidar com isso? Volto a repetir. Tudo que é demais, tudo que mata. Todo excesso é venenoso. Então, assim, até que ponto isso é saudável? Sim, é normal, a gente, em nossa vida, vai ter pessoas que a gente vai admirar. Não, a gente tem que aprender a dosar. A gente tem que aprender a dosar. Não vamos ficar com medo de se apaixonar, gente. Se apaixonou, tchau, viu? Tem remédio não. Mas a gente sabe que a paixão dura um tempo. A paixão amorosa mesmo dura um tempo, né? Que até a gente, no senso comum, a gente brinca muito. Me corrija se eu estiver errado. Eu sou apaixonado. Tem gente que é apaixonado pelo Flamengo desde que nasceu. Eu não sei. Desencarnado, você já é apaixonado. Tony, me corrija se eu estiver errado. A paixão, isso por um artista, por um jogador de futebol, por um clube, ou por um amor, né? Achando que é amor, mas é uma paixão. A pessoa, ela não, além de não enxergar a realidade, ela passa a acreditar naquilo. Sim. Ela tem que acreditar que aquilo lá é o perfeito. Sim. E quando isso passar, como as pessoas tem que se portar porque assim, não vê defeito, né, no outro, né? Exatamente. Era isso que eu ia dizer agora. Que tem alguns casos que a pessoa é apaixonada por determinado ídolo. Vamos dar um exemplo. Roberto Carlos. E eu quero ver Roberto Carlos. Eu amo Roberto Carlos e tal, e faço qualquer coisa. Não tem defeito, Roberto Carlos. E todas as emoções. E a gente coloca esses nossos ídolos em pedestais, a gente endeusa eles. Entende? Como você disse, é algo tão exacerbado que a gente não vê que ele é um ser humano também e que ele também tem defeitos. E que nem todos os dias ele vai estar feliz, vai estar alegre e vai estar disposto a tirar uma foto. Então, passo horas esperando ele chegar no hotel, e quando ele chega no hotel, ele passa, não fala com ninguém e não tira a minha tão sonhada foto. Então, aquilo que eu construí em relação ao Roberto Carlos
aquele meu castelinho de areia se destrói e aquilo pode se transformar em ódio, como a gente eu ia vê falar muito. Uma colega nossa jornalista, que eu vou preservar o nome dela, ela era apaixonada num cantor, e também vou preservar, senão ela vai. E quando chegou o show aqui em João Pessoa, ela pediu pediu para que ela fosse cobrir, que ela queria lá nos bastidores, a paixão da vida dela. Quando ela voltou na segunda-feira, eu fui pegar o material dela, ela estava transtornada, com ódio do que era ídolo dela, porque ela viu, ela vivenciou uma coisa que ela não imaginava. Que ela fantasiou. Sim, a vida toda. Virou ódio. Virou ódio. A relação, como o senso comum brinca, né? A relação de amor e ódio é bem... É tênue ali. Bem próximo. E, assim, como Valquíria estava falando, no caso de Ana Hickman, aí já é algo patológico, já vem da parte da doença, que é a erotomania, que pode levar... Repete, por gentileza. Erotomania. E é o quê? No caso, seria a paixão patológica. No caso do agressor, ele endeusava a Ana Hickman. Não é para menos, é uma mulher muito bonita. E isso ele começou a fantasiar. A criar um mundo dele. A criar um mundo dele. Então, assim, a pessoa que tem a erotomania, ela só se apaixona por pessoas de classe mais elevada do que ela. Então, artistas, pessoas públicas, pessoas de uma condição financeira melhor do que ela. Então, assim, Ana Hickman estava na TV, ele acreditava que a Ana Hickman estava falando com ele. E Ana Hickman nem sabia da existência dele, para vocês verem o quanto isso é patológico, né? O quanto foge da realidade. De John Lennon foi mais ou menos isso, né? Era fã, o cara era ele fã. Ele era extremamente fã e virou uma obsessão tão grande que ele se achava o próprio John Lennon, que até ele disse, não pode ter dois John Lennon, e chegar e matar. Eu tô rindo, mas é trágico. É bem trágico. Então, assim, a erotomania também vai do amor ao ódio, né? Porque ele mandou mensagens, ele foi atrás. No início, ela respondeu de maneira educada. Só que ela começou a ver que a situação estava tomando outras proporções, a chegar ao ponto de ficar com medo. Então essas pessoas perseguem, olha, ela me ama e ninguém vai ficar perto dela, ela é só minha. Tem toda essa questão, ao ponto dele chegar a invadir a casa dela e tentar matá-la, porque, tipo, ela não vai me dar atenção, eu estou com ódio Você dela. acha dona até, né? Isso, se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. E chegou ao extremo do cunhado dela ter que tomar... Foi num hotel, né? Foi num hotel. No hotel. A gente sabe que diversos casos de fãs que invadem hotéis, no carro, banheiro, de arriscarem a própria vida. Não, é algo tão... como a gente está dizendo, é algo tão exacerbado que nem percebem que estão se colocando em risco, né? De escalar prédio, de se jogar na frente do carro. Vários artistas, gente, por favor, não façam isso, né? Vocês estão arriscando a vida de vocês e tudo, mas as pessoas não percebem. Taylor Swift, né? Que é uma cantora bem famosa. Ela é canadense, né? Isso, bem famosa entre os adolescentes. Justin Bieber, o pessoal passou uma semana acampados, revezando, teve entrevista e tudo, pessoal, certo, mas assim, vocês estão expostos, quem tá de vocês fora estão no meio não da consegue rua. compreender, né? Exato. Porque eles estão em outro mundo, praticamente. Sim, é um mundo paralelo.
Em alguns casos e é um sempre mundo existiu, paralelo. né, Tuane? Independentemente das épocas, né? Não, porque tudo hoje as pessoas gostam, boa parte das pessoas gostam, de atribuir à rede social. Né? A época de John Lennon. Reproduz o que o ser humano é. A época de John Lennon, por exemplo, não tinha rede social, não tinha internet, os Beatles. As pessoas desmaiavam, né? Desmaiam. Michael Jackson. O pessoal vai se lembrar, eu não era nascida, mas eu me lembro, assim, não, né? Eu escuto as pessoas falarem da febre que eram os menudos. E não tinha redes sociais. As meninas loucas, não, mas eu lembro dos menudos. Era coisa maluca. O não se reprima. O pessoal... Inclusive o Petrônio faz... Eu gostava de menudo. Eu gostava, claro que sim. Menudo, dominó. Mas, Tuane, os extremistas religiosos, aqueles que matam, entre aspas, em nome da fé, que patologia é essa? É a mesma? Sim, entra na parte do fanatismo. Homens que também amarram bomba no corpo e vão explodir em nome da fé. Sim, para eles, aquilo é a verdade deles. Eles acreditam sim que é uma causa justa, que eles vão lá, que eles vão explodir e que quando morrer vão se encontrar no céu, no paraíso, com 30 virgens esperando eles. Então, aquilo para eles é real. Por mais anormal... É quase uma lavagem cerebral, né? Sim. Assim, voluntariamente ou involuntariamente acontece, né? Sim, essas pessoas, elas... Não estou dizendo todo, gente, mas acontece. A gente sabe que entre as religiões, de uma forma geral, existem pessoas que sim utilizam da fé para persuadir e manipular. E aquilo faz com que a pessoa se transforme em fanáticos. E isso a gente vê constantemente em todas as religiões. A mente é condicionada? É isso, Tuane? A mente é condicionada? Sim. Um exemplo, a pessoa em situações de desespero, ela procura respostas, né? Vamos dar um exemplo. Um pai que perdeu o filho vítima de um acidente ou vítima de suicídio. Aliás, desculpa interromper. As pessoas geralmente vão em busca de alguma coisa que vá dar luz para ela. É geralmente um problema passional, financeiro ou de saúde, né? São essas três. Sim. Aí você tá dando exemplo aí do caso do pai que perdeu o filho. Assim, faz parte também de nós sempre procuramos respostas, né? Não é à toa que surgiu a filosofia. Da onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão aqui na Terra. Eu acho que todo mundo se pergunta isso e a maioria das religiões questiona e busca isso, né? Qual a nossa missão, né? No caso do cristianismo, que a gente deve buscar fazer aquilo que Jesus nos ensina, né? Seguir os mandamentos e tudo. Mas todo mundo pretende fazer o bem, procurar o bem, né? E atingir o objetivo maior, que seria o céu, o paraíso. A receita seria não se deixar ser manipulado, porque é difícil. Sim, é difícil. É como assim, eu falo, não é que você não vá acreditar em algo. A psicologia positiva mesmo mostra e estudos mostram que pessoas que têm fé em si, em um ser superior, seja Deus, Buda, Alá, são mais propensas a serem mais resilientes e a enfrentarem as dificuldades de uma maneira mais positiva. Não é que você não pode ter sua espiritualidade, que espiritualidade é algo muito mais abrangente do que a religião, mas sem ser fanático, sem deixar de aceitar a opinião o ser humano, por natureza, é um ser transcendental, né? Que ele procura sempre, mesmo o ateu, né? Que não tem, porque a pessoa convida também, não ter religião não quer dizer que não seja ateu ou vice-versa. Sim. Mas assim, o ser humano tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. Sim, nem que seja nele mesmo, que é algo que impulsiona. E assim,
o religioso vai querer provar que aquilo que ele acredita é real e existe. E no caso do ateu, ele vai querer provar que não existe. E ele acredita nisso. Não existe, eu vou provar. Então, como eu estava dando um exemplo, né? O filho o pai que perdeu o filho, ele vai buscar respostas. Então, por que aconteceu? Por que foi comigo? Por que foi com meu filho? E agora? E assim, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que utilizam isso para persuadir, para extorquir, vai fazendo uma lavagem cerebral ao ponto só pelo prazer de manipular fanatismo. o outro, né? Sim. Bom, os ouvintes aí da Rádio Tabajara, a gente está aqui em estúdio com a psicóloga Tuane Aparecida, né? Falando sobre essas paixões humanas, emoções humanas. Petrônio, e aí? Ô Tuane, já na reta final do programa, 12h57, às 13 horas tem o Fala Governador, que recado você deixa, que conselho você deixa para essas pessoas que são apaixonadas ou que se apaixonam fácil? E eu tenho amigos que se apaixonam tão facinho, rapaz. Que conselho você dá para controlar essas emoções? Aí não só ligadas ao esporte, mas também as paixões, né, por um artista, por um ator, por uma pessoa, por uma colega, enfim. Que conselho você dá, Tuane? Assim, o controle faz parte, né? Como a se gente controlar? Administrar a emoção, a gente refletir, procurar ser o mais racional possível. O que é que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais? As pessoas hoje não conseguem ficar só com elas mesmas. Então sentem a necessidade. Eu tenho que ter alguém. Gente, é um desespero tão grande. Eu tenho que ter alguém. Mas por que você tem que ter alguém? Você tem que ter alguém porque você quer, porque é uma necessidade sua, ou você quer alguém para mostrar à sociedade que você é bom, que você consegue conquistar alguém? Que muitas vezes é isso. Hoje a gente vê que o eu te amo está banalizado. Assim, as pessoas confundem muito paixão com amor. Então, movidas pela paixão, como não racionalizam direito e tudo, fazem, como a gente conversou aqui, tem atitudes extremas. Absurdas, né? Exatamente. Então, quando o efeito da paixão vai passando e a gente vê que aquele príncipe não é tão príncipe assim, a princesa não é tão princesa assim. Então, a gente se frustra, a gente se decepciona. Como eu fui burra. Exatamente. Se a gente pensar... Me avisaram e eu não enxerguei isso. Meu Deus, se eu pensasse direitinho, eu não tinha me relacionado com isso. Então, assim, não é que a gente não vai se apaixonar, mas conhecer a pessoa, ir com cautela e conhecendo aos pouquinhos. Em relação aos ídolos, reconhecer que, independente de ser uma pessoa pública, ele é um ser humano também. Beleza, se não vier, não esperava, né? Tuane, obrigado, boa tarde, vai voltar outras vezes. Vocês. Será um prazer. Obrigado, Tuane. Agora 12h59, vamos embora, Jorge. Vamos lá. O Fala Paraíba teve a apresentação de Jorge Rezende e Petrônio Torres. Reportagens de Cibele Correia e Judivan Gomes. Produção de Valquíria Maria, Roberto Carlos, né? Mídias sociais, Carl Newman. Operação de áudio, DJ Brasinha. Gerência de jornalismo, Marcos Tomás. Diretor de rádio e TV, Albiades Fernandes. Diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga 6. A todos vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Vem aí o Fala Governador. Voltaremos amanhã. Festa na favela. Tchau, Jorge Rezende. Tchau, Petrônio. Até amanhã. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor. Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve. A Paraíba é nosso amor. Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
Paraíba. Oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.